Bom, eu estou de volta para conversar com o Antônio Neto de uma situação que é muito comum na vaquejada. Às vezes um bom cavalo é montado por um bom vaqueiro e eles não dão certo. Vários outros bons vaqueiros montam esse cavalo e não conseguem ter o resultado esperado. Mas de repente, um outro bom vaqueiro, que nunca tinha montado um cavalo parecido, monta no cavalo e os resultados começam a aparecer. Os exemplos na vaquejada são inúmeros. O que é mais conhecido é o Dom Toro, talvez, né? O Dom Toro... 3 excelentes vaqueiros montaram ele e não tiveram resultado. De repente, um outro excelente vaqueiro, que foi o Renan, né, montou o cavalo e deu certo. Isso é mais comum do que se imagina, né, Antônio? Nilson, é realmente muito comum, história muito comum. O que aparenta ser uma coisa, né, muito difícil, acaba sendo muito comum. Que isso a gente só descobre, essa situação aí no entrosamento. Porque é muito comum a posição de cada vaqueiro tem que bater muito com a posição do próprio cavalo, entendeu? Ele saber aproveitar um cavalo, isso só consegue na dedicação, no dia a dia, vai aproveitando o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais fraco você substituir, aí vai melhorando a qualidade e acaba dando certo. Que foi o resultado, o Dom Toro é um desses exemplos, né? E muitos outros cavalos. Tem exemplos com você, por exemplo, um exemplo com você ter montado um cavalo espetacular, um cavalo que realmente era o cavalo que vinha ganhando, mas quando você montou não deu certo? Aconteceu isso. Não na mesma proporção, né, que teve o Dom Toro e outros grandes cavalos. Mas acontece já aconteceu de montar em cavalo e não ter o mesmo rendimento que outros, aonde tem alguns cavalos que aparentemente podia ser comum, né, que muitos achavam, e eu montei e consegui um resultado bem superior a um cavalo que a gente tinha uma expectativa melhor. Agora, Antônio, uma pergunta que muita gente me faz: como é que o vaqueiro sente o cavalo na hora que monta, que não vai ser o cavalo ideal para ele? Você descobre isso na hora que monta, no dia a dia, na primeira monta, já se tem ideia de como é que o cavalo vai se comportar com você montando? Nilson, assim, seria muito... não estaria correto se eu dissesse que na primeira monta a gente sente. Na primeira monta a gente sente alguma dificuldade no cavalo. Digamos que aquilo que a gente procura no cavalo, de repente a gente não encontrar. Só que a gente tem a esperança e a gente, na dedicação, mudar alguma coisa. Que é o que muito acontece, né? É o que muito ocorre. Você pode montar, no momento que você monta, você sente a dificuldade. Você acha que aquilo ali é um defeito. Mas você, na dedicação, pode mudar isso, que muitos mudam, né? O que mais tem acontecido é mudar. Só que com a dedicação, sem dúvida nenhuma, se você procurar o que tem de bom no cavalo, você exigindo, ele vai mostrar e quando se entrosar, dá certo. Que o que mais acontece é isso, às vezes o cavalo responde mais a nós do que a gente espera. Mas já aconteceu também com você o contrário? Ou seja, muita gente pegar um cavalo extraordinário, 2 ou 3 bons vaqueiros, não ganhar nada. Antônio Neto monta e ganha muito mais do que se esperava no cavalo, né? Porque o entrosamento foi perfeito. Já aconteceu isso também? Muito, aconteceu. É natural isso, porque o entrosamento, eu estou sempre citando muito entrosamento, mas porque é a peça fundamental entre o vaqueiro e o cavalo. O cavalo se não tiver esse casamento, e você não tiver aquela acessibilidade, né, de entender, de aproveitar no momento certo a qualidade desse cavalo e fazer render isso. Às vezes o cavalo tem um defeito, mas a gente sabe transformar isso numa qualidade. E o cavalo responde, assim como muitos cavalos, às vezes, que a gente podia achar que não fosse um cavalo certo pra gente, mas acontece da gente, quando erra, ele também supera aquilo ali. Isso é uma qualidade do cavalo pra gente também, vaqueiro. A gente tem que ter a consciência que não depende só de nós e não depende só do cavalo. É dedicação, compreensão, inteligência, sem forçar e com educação a gente procurar a sensibilidade que a gente encontra. Acontece da gente com toda essa dedicação vinha não dar certo, mas a proporção é mais acertar do que errar. Antônio Neto, a questão do arreio também é muito importante, né? Dá para sentir, mesmo o cavalo usando aquela peça, aquele arreio durante muito tempo, que não é a peça ideal para aquele cavalo, o vaqueiro tem como sentir isso? Nilson, tem sim, com certeza. A maioria das vezes, quando um cavalo sai da mão de um vaqueiro para outro, é muito natural quando o cavalo não vem daquele jeito ganhando, ou pelo menos quando o vaqueiro começa a usá-lo e não tem o resultado que ele queria, a primeira
primeira intenção que o vaqueiro tem é mudar o arreio, porque acha que o arreio pode modificar alguma coisa e às vezes realmente muda. Claro que é muito precoce mudar de imediato. Eu não faço isso, eu prefiro sentir o cavalo. Se não tiver o resultado desejado, é que eu vou procurar um recurso, que temos que procurar um recurso, né? Temos que fazer um aproveitamento. Agora, quanto ao arreio, Nilson, assim, não quer dizer exatamente que o arreio seja a ferramenta correta para aquele cavalo, porque eu costumo dizer o seguinte: o que a gente tem mais que ter, a gente que é vaqueiro, né, que é o que raciocina, que é o que busca o recurso, temos que ter, Nilson, eu costumo dizer que às vezes o mesmo arreio pode dar para vários cavalos. Eu acho que o que mais conta é a forma de você pegar no arreio. Conta muito, para mim, no meu ponto de vista, a educação que um vaqueiro tem que ter com a mão na rédea conta mais do que o próprio ferro na boca do cavalo. Uma mão pesada demais atrapalha? Muito, muito, muito. Para mim é uma das coisas que mais atrapalha um cavalo. Enquanto não quer dizer, para mim, na minha intenção, não é peso em arreio nem tamanho de arreio que faz diferença num cavalo. É a pilotagem. Você tem que procurar a forma de pilotar, o entrosamento com ele. Acredito eu que depois que você tiver um bom entrosamento com o seu cavalo, é bem possível que todo arreio que você botar nele dá certo. Qual foi o cavalo que mais te deu trabalho para você acertar com ele, né? Aquele cavalo que quando você acertou também, deu certo para valer, mas que te deu um certo trabalho. Nilson, eu tive um dos meus primeiros cavalos assim, em destaque, foi Grafite, aqui do Arabambu, do Doquinha, que depois passamos a ser o Cowboy, a mesma equipe, só trocou de parque. O Grafite, ele me deu um trabalho. E eu saí buscando recurso, do nada eu encontrei um arreio que nem parecia, nem nada a ver com ele, folgado, grande, uma folga muito grande esse arreio tinha, mas foi o que encaixou no cavalo. Por isso que eu digo, depois que eu encaixei esse arreio nesse cavalo, mas que eu também peguei a confiança no cavalo, que se entrosamos, se eu mudasse de arreio e botasse uma briga, ele também dava do mesmo jeito. Então, é o que eu acabei de falar para você. Precisa, lógico que um arreio que incomode, sem dúvida nenhuma, você não encontra resultado nenhum. Um arreio que incomoda um cavalo, não tem chance de dar certo no cavalo. Agora, depois que você acertar o cavalo, que você passar a conhecer ele, se você tiver a sensibilidade de entender todo o arreio que você buscar, você consegue o resultado certo. E qual foi aquele cavalo que você já pegou pronto? Você montou, ele olhou para você você vai ser meu parceiro para sempre. Esse foi o Goi. Esse chegou pronto, que já vinha com história, né, de campeão, já um cavalo que vinha com a bagagem muito grande, e eu montei esse cavalo e graças a Deus, hoje é registrado aí, né, no mundo inteiro, graças a Deus, e eu não tive dificuldade com ele não. Foi só sucesso, só felicidade. Qual o conselho que você dá para o vaqueiro que está começando, está montando agora, né? O cavalo não está dando muito certo com ele, apesar de ser um bom cavalo. Que sugestão você daria para esse vaqueiro? Buscar o recurso, paciência, dedicação nele. Porque o cavalo, Nilson, é uma coisa interessante. Às vezes a gente que convive com o cavalo, né? Faz rodada aí de 2, 3 meses, como sempre fizendo, a gente tem que, quando acordar, olhar para o cavalo. Antes de dormir, a gente olhar para o cavalo. Se a gente buscar, Nilson, na dedicação com ele, na convivência com ele, a gente descobre tanta coisa no cavalo que só quem convive sabe. Eu queria te agradecer, Antônio. Você é um cara amigo, experiente e é um cara que eu considero muito democrático. Você não guarda para você o seu conhecimento, a sua experiência. Você procura compartilhar. E isso é louvável, isso é das pessoas que têm um espírito grande assim como você. Parabéns, primeiro pela pessoa extraordinária que você é e depois pelo atleta vitorioso extraordinário que você é também. Para nós, da vaquejada, ter você perto é muito importante. Ô Nilson, eu que fico grato. A cada vez uma entrevista sua, a cada passo que a gente via a vaquejada dar, a cada progresso, você é um cara que contribui demais com a vaquejada, contribui mais ainda com a nossa história, a gente poder transmitir a nossa história para o espectador, para os amigos, para tantas pessoas que torcem, né, que gostam da gente. Eu que fico grato, poder de alguma forma também contribuir, né, com a nossa história, né, com a nossa vaquejada, poder transmitir o que Deus me deu, que eu sempre fiz de melhor, que eu sentei sempre a minha família, sou muito grato a Deus por isso, e transmitir qualquer coisa que seja, para mim é uma gratidão muito grande, a palavra é só gratidão. Pois é, pessoal, olha, dicas importantes, informações importantes aqui do Antônio Neto, mas você pode comentar aqui da seguinte forma: qual é a curiosidade que você tem, qual é o vaqueiro que você quer fazer uma pergunta para ele sobre determinado assunto dentro da vaquejada, como você melhorar
a sua montaria, qual vaqueiro você quer ouvir os conselhos? Você pode comentar aqui e fazer a pergunta que você quiser, que nós vamos até esse vaqueiro, assim que o encontrarmos, é claro, e faremos as suas perguntas para que ele tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Yeah.